Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e estamos recebendo o professor Dr. Marcelo Campos, Isso. que no Muito primeiro obrigado. bloco já falou aí da sua trajetória acadêmica, né, Marcelo? Exato. Falei um pouquinho, né, do que foi feito nesses anos aí. Muito bem. Vamos continuar. E agora vamos continuar falando sobre a física aplicada na agricultura, né? Exato. Você pode fazer uma contextualização, né, sobre essa temática, então, Marcelo? Sim. Então é muito interessante daí, porque a gente pensa muito em física, né, os alunos, assim, pensa muito naqueles cálculos, né, mas a gente tem física no dia a dia em tudo, né. E se a gente pegar só na agricultura, por exemplo, a luz é uma onda eletromagnética, né, então ela viaja lá do Sol até aqui, e sem ela a gente não viveria, né. As plantas usam, por exemplo, na fotossíntese, né. A água que cai, como ela penetra na superfície do solo, tem uma equação que descreve essa penetração, como que é feito, como que não é feito. A parte da irrigação tem todos os cálculos da entrada de água, saída, como que tem que ser, a pressão da água, né? Então tudo isso a gente entra na parte, por exemplo, de fluidos, em física. É até legal, essa parte de penetração da água no solo é a mesma equação que descreve aquele nitrogênio que eu falei na primeira parte, que está entrando na superfície do ácido inoxidável. É mesmo? Então mesmo que eu vi lá atrás, a gente consegue ver um pouquinho na agricultura, né? Hoje em dia é muito comum a gente fazer a análise se está tendo queimado ou não, é muito comum usar imagem de satélite. Imagem de satélite é radiação. Então tem a radiação solar, ela bate na superfície e na reflexão ela emite vários comprimentos de ondas. A gente vê uma coisa que é um pedacinho que é a luz visível, mas o restante é captado também pelos sensores. Então consegue ver temperatura, outros fatores que envolvem muito a física. E aí nós temos vários outros fatores também em relação à física na agricultura, em outros momentos também. Então é legal a gente ver a física aplicada nesses quesitos aí. Muito bem contextualizado, Marcelo, ficou claro, né? Principalmente quando você fala aqui das queimadas, né? Exatamente. Entra na área da térmica, né? na física, né? Essa parte, inclusive, que a gente está vivenciando bastante de aquecimento global, né? O impacto que isso causa também na agricultura. Exatamente. Né? A evapotranspiração das plantas, isso influencia absurdamente, né? Exatamente. Todos são fatores aí que influenciam e estão ligados diretamente um pouquinho com a física, na radiação, né? Na camada de ozônio, a proteção ou não, né? Quem passa protetor solar ou não. Tudo isso está envolvido com a parte da física que a gente vê na parte de intensidade, né? Da energia na luminosidade. A gente vê muito bem essa parte de energia. Aqui em Tupã, né? O calor às vezes está forte, a gente sente a pele queimando Sente às na vezes, pele, né? né? Tá vendo? Exatamente. Então ali é um pouquinho da energia do que está vindo do sol pra gente, né? Que legal, muito bem. Marcelo, e quais os projetos de pesquisa e tecnologias que hoje você atua voltando para a parte de agricultura, né? Envolvendo física também? Exato. Então, é interessante isso daí. Antes eu trabalhava com a plasma tratando ácido inoxidável. Isso eu já conseguia aliar a agricultura já. Por quê? Nós temos todos os maquinários, muitos maquinários, né? O Brasil detém tecnologias excelentes na parte de maquinário agrícola. Então imagine uma engrenagem, você quebrar uma engrenagem no meio de uma safra, o quanto ali que vai ser gasto, quanto que vai se perder ali nesse meio caminho. Nós estamos falando de um ser vivo, né? As plantas ali, então ela pode morrer antes de conseguir plantar. Então tem um desperdício também de alimentos para a gente. Então a gente precisa tratar com plasma essas engrenagens para aguentar cada vez mais, né? Então, isso já era a primeira etapa. Daí eu comecei, quando eu vim para cá, comecei a trabalhar um pouquinho na parte mais voltada para a agricultura. Então, eu vi essa parte. Também comecei a ver, que eu falei para vocês, meu pai era agrônomo, né? E daí fui a um congresso com ele uma vez, só para meio que de passeio, comecei a ver um pouco que eles trabalhavam lá, essa imagem de satélite, comecei a ver, era tudo física por trás. Né? E era uma coisa que, assim, uma tecnologia que a gente conseguia aplicar facilmente aqui em Tupã. Né? O curso crescendo, então a gente não tinha tantos laboratórios assim para fazer essa parte de pesquisa. Então eu comecei a trabalhar um pouquinho de processamento, que foi para mim, foi gratificante. Comecei a trabalhar com meu pai, que foi o espelho para mim, né? Na parte do ensino, né? Para virar professor, assim, né? Então foi interessante trabalhar com essa parte também. E nos últimos anos eu consegui fazer tratamento de plasma. O plasma que eu usava antes era com uma pressão muito baixa, não era pressão atmosférica. Uma temperatura muito alta, 400 graus. Se eu aplicasse isso numa semente ou numa planta, provavelmente eu mataria ela com essa temperatura, não teria como, certeza, né? Daí consegui construção de um plasma à temperatura ambiente. Que daí eu faço uma aplicação,
Vocês vão ver um jatinho de plasma bem em cima da semente e ele consegue melhorar a germinação. Eu tive casos que eu acelerei 2 vezes o tempo de germinação. Quando demorava 7, 8 dias para germinar uma semente, no terceiro dia tinha germinado já. Olha só. E não só isso, todas as sementes que eu fiz tratamento germinaram. Coisa Então, que não acontece de maneira convencional, não. né? 90, 95% é as sementes que são utilizadas para campo. Agora eu consegui melhorar, né, essa germinação, acelerar ela. E o interessante é que as raízes ainda conseguiram ficar 2 vezes maior, né, do que as raízes sem esse tratamento com plasma. Então eu consegui melhorar um pouquinho essa parte. Então nós estamos nesses estudos de tratar sementes com plasma para ver o que está acontecendo, o que vai melhorar com elas. Então na processo de germinação a gente viu boas melhoras, né? E nos processos bioquímicos também, a gente viu um pouquinho de diminuição do estresse da planta. Então isso favorece bastante coisa, né? Então esse é um dos estudos que a gente faz aqui na Unesp Tupã para engenharia de biosistemas, né? Muito bom, Marcelo. E quando você falou que aumentou as raízes das plantas, explica para o pessoal qual a importância de uma planta ter mais raízes ou raízes maiores e mais profundas. Isso. Então, a ideia da raiz, assim, a raiz vai ser onde que a planta, né, para conseguir o crescimento dela, vai tirar todos os nutrientes, a água ali do solo, né? Então, quando tiver só mais raízes menores, vai pegar só naquela região dessas raízes. Então, tem que estar todos os nutrientes na superfície da terra, toda a água ali. E quando ela consegue um tamanho maior, então ela consegue pegar nutrientes cada vez mais longe. Então, mas ela pega durante toda a raiz. Então, ela consegue aumentar o quê? A região que ela vai conseguir tirar esses nutrientes. Então, com isso, a chance dela sobreviver é muito maior que as outras. Ela consegue uma fixação melhor e consegue adquirir esses nutrientes em maior quantidade, porque ela consegue pegar lá no fundo esses nutrientes. Perfeito. Consequentemente, vai produzir mais. Pode produzir mais, exatamente. Perfeito. Essa que é a ideia nossa. Tem alguns estudos que já mostraram, por exemplo, que fizeram com arroz, que parece não uma coisa assim, mas depois de o grão pronto, vendido, ele diminuiu em 20% o tempo de cozimento. Então você imagina hoje em dia, né, o gás, no preço que está, se conseguir diminuir em 20% o tempo de cozimento. E ele ficou mais mole ainda o arroz. Então, quer dizer, é interessante também nas propriedades finais desse material. Não só o tamanho, a quantidade, mas a parte nutritiva dele, o tempo de produção, né, processamento dele diminuir também, tudo isso é interessante. Interessantíssimo, muito legal. E sobre essa parte de geoprocessamento em preservação, em área de preservação permanente, o que você tem feito? Isso, então a gente utiliza essas imagens satélites, né, que o Brasil, no INPE, ali tem uma parte de pesquisa muito forte, então nós temos as imagens satélites do Brasil inteiro. E essas imagens, em 2, 3 dias, conseguem mapear todo o Brasil. Então a gente consegue ter imagem quase todo dia da região. Por exemplo, eu trabalho muito com a região de Tupã. Então a gente consegue fazer uma análise das microbacias aqui da região e verificar se está sendo cumprida algumas leis ambientais, a proteção dessas fontes de água para a gente, né, os rios, se a nascente está sendo preservada ou não. A gente consegue fazer toda uma análise por imagem de satélite e verificar o que está acontecendo ali, quais são os usos do solo, porque de anos em anos vai mudando, né? Tem bastante plantação de amendoim aqui, por exemplo, de mandioca, nas regiões cana-de-açúcar, né? Então a gente consegue analisar isso daí também mais satélite, ver o que está sendo utilizado e verificar. A ideia das áreas de preservação permanentes são as áreas próximas aos rios. Então, pela legislação, 30 metros ao entorno dos rios tem que ser preservado com mata virgem, mata nativa, né? A gente pode ver aqui em Tupã uma região, ali no final da Tamoios, naquela pontezinha descendo, quase na antiga Fiat descendo ali nós temos uma área de preservação permanente. Então os rios têm que ser protegidos ali em volta. Porque ele protege de não vir detritos, sujeira para o rio, né, para continuar a água ser água potável ali, né, sem nenhum tipo de... Evita assoreamento também, né? Assoreamento. E a gente vê assim que no passar do anos, quando foi ver tratamentos lá nos anos muito passados, né, lá 1970, 80, então a gente vê que a nascente mudou de posição já. Ela estava numa posição, ela estava bem mais para frente no rio que estava antes. Isso acontece, assoreamento, erosão, então tem essas perdas também. E não só isso, a gente consegue fazer uns estudos para ver, essa região, ela é boa para plantar o quê? Através só do formato da microbacia a gente consegue analisar isso daí. Eu posso fazer mecanização?
Eu posso tratar com tratores, assim, então a gente consegue ver pela inclinação do solo, só fazer imagem satélite também, a gente fala, ó, essa região é interessante, aqui não dá, aqui dá, e assim por diante. Então a gente consegue fazer toda uma análise daí, então a gente consegue ver em relação ao ambiente, ao meio ambiente, o que está sendo prejudicial ou não ao ambiente, para tentar recuperar o quanto antes. Se a gente tiver algum problema, é a hora de a gente tentar entrar com uma ação, né, órgãos públicos, alguma coisa do tipo assim, a gente tentar recuperar ou não deixar de destruir alguma coisa do tipo assim, né, daquela microbacia. Então a gente consegue fazer várias coisas ali. Então a gente faz um estudo também com fragilidade ambiental, que a gente leva em consideração não só o que está plantando, mas as chuvas naquele tempo, né? Então a parte solar, o solo nosso, e cada região nós temos um solo diferente, uma composição diferente. Então juntando todas essas informações a gente consegue ver aonde que é frágil ambientalmente, onde que não é frágil, para mudar. Talvez ali, ó, essa região aqui não é interessante plantar nada. Pode ser uma pastagem, pode ser plantar, por exemplo, alguma coisa, lembrando mata virgem, uma coisa tipo assim, né, algumas árvores para a proteção daquele local, que daí no final vai melhorar tudo em volta. Perfeito. Então vai ser até melhor para o produtor ali em volta, vai ter um solo mais preparado para eles trabalharem ali, né? Então vai conseguir a água que todo mundo precisa, né? Para a plantação, então é bem interessante isso, né? A gente consegue fazer essa análise e só fazendo imagem satélite. Legal, Marcelo. E hoje em dia a gente também ainda tem a utilização do drone, que a gente consegue pegar cada vez melhor essas imagens, né? Mais preciso para a gente ter um cálculo cada vez melhor disso daí. Muito bem, bem contextualizado também. E agora falando sobre o LEF, que é o Laboratório de Ensino de Física, o que vocês fazem no LEF? Isso é muito interessante, pessoal, que a gente pega nas universidades públicas, né? A Unesp aqui em Tupã, a gente não fica somente na graduação. Vocês estão vendo que a gente falou um pouquinho de pesquisa, né? Mas a gente faz a parte de extensão também, que é levar um pouco para a sociedade. E a minha ideia é essa, sempre todo mundo fala, física, eu não gosto de física, assim. E acabou que aconteceu o quê? Muitos cursos de engenharia, na parte de exatas, começou a diminuir a procura, porque o pessoal não gostava muito da física, da matemática. Então a ideia do LEF, esse Laboratório de Ensino de Física, é levar para as escolas um pouquinho da física prática. Então a gente leva um experimento para mostrar o que está acontecendo, né? Todo mundo já viu, acho que encanta aquele gerador Van der Graaf que você põe a mão, o cabelo levanta e assim por diante. Então a gente leva nas escolas, acha engraçado e te explica a física. E muitas vezes a gente não vê isso daí. Alguns anos atrás teve a feira de profissões ali na praça, na frente aqui da prefeitura, e muita gente foi lá ver e falou, nossa, isso daqui. E daí a gente já começa a explicar um pouco da física por trás, ver o que está acontecendo. Nossa, que legal, muito interessante isso daí. Então a ideia do LEF é essa, dar uma ajuda, principalmente o pessoal do ensino médio. Né? Então a gente vai nas escolas, daí fica o convite, né? Diretor aí, professor de física das escolas aqui de Tupã, se você precisar entrar em contato com a gente tem o canal do Instagram do LEF, a LEF Unesp. Temos um canal do YouTube que a gente vai começar a postar alguns vídeos, exercícios resolvidos, teorias de física, algumas práticas, experimentos para o pessoal aí desenvolver um pouquinho mais a física, quem está no vestibular da vida, assim por diante, né? Então foi o convite. E nesse daí nasceu um sonho que eu sempre tive, que é fazer um show da física. É que chegar numa escola, 1 hora ali, apresentando experimentos que envolvem assim, coisas interessantes que a pessoa se espanta ali e vê um pouquinho da física por trás. Então nesse meio caminho a gente começou, né? Começou a montar alguns experimentos. Temos aí uns 8 experimentos, e a gente vai cada vez aumentando todo ano um pouquinho mais. Então essa que é a ideia. Fazemos feiras de ciências, né? Nas escolas também, fizemos aqui em Tupã também, então é bem interessante isso daí. Que legal, Marcelo. Bom, então reforçando aí fica o convite, os professores de física, exatamente, né, daqui da cidade, ou diretores das escolas que quiserem entrar em contato, vocês têm aí o Instagram, né, pode agendar ali uma palestra, né, uma apresentação no show de física. A gente pode ver isso daí, conversar, ver o que nós podemos ajudá-los aí, né. Você também pode procurar no site da Unesp, consegue achar meu e-mail tranquilo ali, já consegue mandar e-mail direto também. Então fica o convite a todos aí a participarem. Muito bom, Marcelo, excelente. Meu querido, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mão na Roda. Muito obrigado. Fico muito feliz aqui em receber você, né, e falando dessa temática que para muitos parece ser um bicho de 7 cabeças, né, mas é física e está presente em tudo, né? Isso mesmo. Tá? Deixa uma mensagem final para quem nos assiste. É muito legal aqui, pessoal. Primeiro eu tenho que agradecer muito a cidade de Tupã, né?
Eu vinha 10 anos aqui, não conhecia ninguém, deu toda a estrutura aqui para mim, né? Então, fico agradecido muito. Também agradecer sempre que a gente viu antes, né? Meus pais aí que me ajudaram bastante, minha esposa aí que está esses 7, 8 anos comigo aí, me ajudando bastante, esses pilares para conseguir cada vez melhorar, já que, como eu falei, eu sou de outra cidade, né? Não tem nenhum familiar por aqui, então a gente se apoia nisso daí, aos amigos e aos familiares. E daí eu falo um pouquinho sobre a educação, gente. É muito importante essa parte da educação, não deixe de lado, porque é muito importante. E tem sempre uma frase que eu falo, a gente pode perder tudo, pode tirar tudo da gente, só tem uma coisa que ele não tira da gente, o conhecimento que a gente adquiriu nesses anos, né? Então, mantenha aí essa educação, porque é importante e vocês vão ver que muda-se o mundo, isso daí. Excelente, Marcelo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço mais uma vez pela sua participação aqui, tá? Muito obrigado. Excelente. Bom, e você que nos assiste, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua paciência aqui com a gente. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com o versículo da Bíblia, e hoje eu trago o que está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 16, que diz que é melhor obter sabedoria do que ouro e é melhor obter entendimento do que prata. Assim sendo, então, desejo que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe e proteja você e sua família, e a gente se encontra no nosso próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.